Gente, olha só, o Comitê Popular de Luta, feliz de novo, está recebendo hoje a deputada estadual Verônica Lima, que é uma super parceira, uma deputada, sempre foi uma vereadora de luta e está sendo uma deputada de luta, muito guerreira, enfrenta muitas adversidades na Assembleia Legislativa e ela precisa também do nosso apoio, da nossa mobilização para poder nos representar da melhor forma possível dentro da Alerj, tá? E isso ela está fazendo muito bem, como ela sempre fez. Então, só, sem me alongar, Verônica Lima, a palavra é tua, prazer ter você aqui. Obrigado, Bernard, meu querido companheiro. Primeiramente, bom dia a todas as pessoas. Quero agradecer o convite de estar participando aqui junto com vocês, o Comitê de Luta, e falar algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira delas é que eu acho que, a partir de agora, abriu-se a possibilidade da gente começar a fazer justiça. Bolsonaro, inelegível para os próximos 8 anos, não dá conta, certamente, de fazer justiça a tudo que ele produziu nesse país. A disseminação do ódio, a desesperança, os ataques à democracia. Ele precisa, evidentemente, ser responsabilizado por todos os crimes que ele cometeu, sobretudo o genocídio contra o povo brasileiro, pela decisão de não comprar vacina para proteger o nosso povo. Mas abriu-se efetivamente uma janela para ser feita justiça no nosso país. Esse é um primeiro ponto. Segundo, dizer que o nosso presidente Lula precisa muito da organização popular, de comitês de luta, como esse que vocês estão fazendo aqui. Porque em pouco mais de 6 meses de governo, já foram anunciadas medidas muito importantes. Primeiro, ver o presidente Lula recuperando a credibilidade do nosso país lá fora. Todas as viagens que o presidente Lula fez para a Europa, para o mundo árabe, significou aporte de recursos vindo para o nosso país. Setores que historicamente atacaram o presidente Lula tiveram que reconhecer e se curvar frente à sua competência, à sua habilidade para aportar recursos internacionais na economia do nosso país. Medidas muito importantes, como o Desenrola Brasil, que vai fazer com que 70 milhões de brasileiros que hoje, em função da pandemia, em função das dificuldades econômicas dos últimos anos, são pessoas que estão com nome na inadimplência. E o Lula está oferecendo essa possibilidade das pessoas recuperarem o seu crédito. A volta do Minha Casa Minha Vida através da Caixa Econômica Federal. 10 bilhões investidos no Ministério da Cultura. Programas para recuperação das crianças da primeira infância, que perderam muito durante a pandemia no seu processo de aprendizado. Então, se você for em todas as áreas de governança, na saúde, na educação, na cultura, no desenvolvimento agrário, tem ações efetivas do nosso presidente Lula. E a gente tem um presidente do Banco Central que é um sabotador da economia desse país, com esses juros absurdos. Para a gente recuperar a economia do Brasil, a gente precisa ter crédito, a gente precisa estimular para que aqueles que querem gerar riqueza, emprego e oportunidade possam ter crédito. E isso só vai acontecer se a gente tiver à frente do Banco Central alguém que entenda que o Brasil é um Estado, uma nação. E a gente tem à frente do Banco Central, infelizmente,
um sabotador. Aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu sou deputado estadual, não tem sido nada fácil. Tem sido muito difícil, porque o governador que está aí, que é um bolsonarista, com uma Assembleia Legislativa onde a maioria é de extrema direita, a gente precisa fazer um enfrentamento diário. A gente não tem hoje no estado do Rio de Janeiro nenhuma ação política para diminuição da fome, da miséria no estado do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, na pandemia, a Alerj criou o Supera RJ. 65 mil famílias empobrecidas estavam ganhando um pequeno aporte de recursos para a sua subsistência. Vocês sabem o que o governador Cláudio Castro acabou de fazer? Mandou um pacote da maldade para a Alerj, para acabar com o Supera Rio. Evidentemente a pandemia acabou, mas os seus efeitos não acabaram. Então, essas 65 mil famílias que estão abaixo da linha da pobreza e da miséria vão acordar amanhã sem ter o que comer, porque o governador Cláudio Castro e os seus aliados que estão na Assembleia Legislativa acabaram com a possibilidade de sobrevivência das pessoas mais pobres que estão na favela e nas periferias do estado do Rio de Janeiro. E não é só isso. Todo mundo está acompanhando a greve dos profissionais de educação. Uma greve justa para a gente ter o piso nacional da educação, o plano de cargo, carreiras e salários do magistério, dos nossos profissionais de educação. E o que o governador fez? Entrou na justiça através da sua procuradoria e, infelizmente, foi julgada ilegal a legítima greve dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu ganhar as eleições, mas a gente está muito longe de derrotar o fascismo. Derrotar o fascismo, a gente ainda vai ter que trabalhar muito, porque eles deixaram, tanto lá no Congresso Nacional, quanto na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, toda a sorte de gente desqualificada, despreparada, que representa o fascismo, que odeia negros, que odeia as mulheres, que odeia a diferença, que odeia e ataca todos os dias a democracia. Então, a gente precisa defender a democracia, o estado do Rio de Janeiro, em todas as suas dimensões. Lá na Alerj, eu montei a Frente Parlamentar em defesa da indústria naval, porque na época do presidente Lula, a indústria naval estava bombando, porque tinha a lei do conteúdo nacional para contratações pelas subsidiárias da Petrobras, como a Transpetro, a contratações de navios, sondas, que geravam milhares de empregos. A economia do estado do Rio de Janeiro tem um dos seus pilares a indústria naval, que bombava na década de 70, início da década de 80, depois viveu um momento ruim e voltou a ser pujante e ajudar a economia do estado do Rio de Janeiro na época do presidente Lula. E agora a Transpetro está anunciando que vai voltar a cumprir a lei do conteúdo nacional para gerar milhares de empregos. E lá na Alerj, nós estamos nessa luta na frente parlamentar. Também lá na Assembleia Legislativa, como presidente da Comissão de Cultura, eu já apresentei mais de 60 projetos de lei, leis de fomento, porque nós não vamos enfrentar o fascismo somente com representação institucional. A gente precisa ter organização popular e a gente precisa gerar políticas públicas que toquem no coração das pessoas. Por que eles odeiam a ciência? Por que eles odeiam e atacam a tecnologia, a cultura e a educação? Porque a cultura e a educação podem ser transformadoras.
é certamente uma ferramenta potente para as novas gerações. Então, nós criamos, no âmbito da Alerj, uma série de leis de fomentos, porque cultura também é dever do Estado e ele deve se responsabilizar. Então a gente apresentou lá lei de fomento para os blocos de carnaval do Estado, criar políticas públicas efetivas. Vocês vejam a política socioassistencial, deveria ter abrigos, acolhimento para as pessoas que mais precisam, e a gente não tem isso hoje no Estado do Rio de Janeiro. Eles acabaram com as políticas socioassistenciais, de abrigos, de acolhimento para as pessoas que mais precisam. E lá na Alerj, a gente apresentou mais de 60 projetos de lei, leis de fomento para a cultura. Por exemplo, no carnaval, a gente tem a economia criativa, que é também um dos pilares da economia do Estado do Rio de Janeiro. E a gente não tem, por parte do governo do Estado, nenhum tipo de compromisso ou fomento. Então, além das leis que a gente apresentou, estamos travando lutas importantes. Estamos na CPI, que vai investigar o trato que a polícia tem com a juventude negra e periférica, com a identificação fotográfica, que leva dezenas de jovens negros da periferia para os porões da delegacia, sem nenhuma prova comprobatória concreta, só com identificação fotográfica. Então, seja na luta da CPI, seja como membro efetivo da CCJ, seja todos os dias no plenário da Alerj, vocês podem contar com a deputada Verônica Lima para combater todo e qualquer tipo de opressão que a gente tem hoje na sociedade brasileira. Para a gente avançar, ajudar o presidente Lula a governar e na próxima quadra histórica conseguir eleger um Congresso Nacional que tenha compromisso efetivo com o povo. Olha o que a gente está vendo o Lira fazendo. É um chantagista, um cangaceiro, que não tem compromisso nenhum com o povo. Está vindo agora à tona uma série de sujeiras que ele fez contra a própria mãe dos seus filhos. A gente sabe muito bem o que está por trás de querer desestabilizar a ministra da Saúde, porque eles se acostumaram a se locupletar da máquina pública. Então, essa mobilização permanente que a gente faz na rua, a nossa capacidade de escuta, de diálogo, de acolhimento com o povo sofrido, é que vai fazer valer a pena. Nós temos que trabalhar 4 anos na Alerj, no Congresso Nacional, nas ruas, na organização de luta do povo. A gente não vai derrotar o fascismo se a gente voltar para casa. Para isso, pode contar com a deputada Pretinha aqui, que comigo não tem conversa, é fogo dos fascistas. Obrigado, pessoal. Eu tô a rainha Andressa Keller. Não é mentira, mentira disso. Parabéns, Andressa! Quero um foro inelegível, hein?